O Haddad até responde bem as perguntas, mas se você for olhar direitinho, ele tá meio que se contradizendo. Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Falando das sabatinas que o Haddad está participando na Globo e tal aí, já vou falar os pontos bem rápido aqui. Primeira coisa que ele vai falar lá, o pessoal fala com ele: "E aí, Haddad, que isso, cara? O PT envolvido em corrupção, várias pessoas, parece que é sistêmico, vários líderes do PT envolvidos em corrupção aí." Ele vai e fala assim: "Não, o PT ajudou a combater a corrupção, deu liberdade para a justiça trabalhar e tal." Aí você fica pensando, peraí, mas então, se o fato do PT dar liberdade para a justiça poder combater a corrupção significa que ele está isento e pode ser corrupto? Não tem sentido isso, sabe? É tipo você falar assim, não, se um cara está denunciando aí, está falando que existem várias doenças no Brasil, ele pode liberar, pode ter uma epidemia de doenças aqui, porque ele está diagnosticando que tem doenças, então pode liberar uma epidemia aí que está de boas. Segunda coisa, quando o Bonner fala assim: "Oi, Haddad, o que é isso? A Dilma foi investigada, a gente tem vários denunciados, condenados do PT." Ele fala assim: "Você tá errando, William, porque você tá falando da presidenta Dilma, porque ela foi só investigada, tá condenando rapidamente." Então, na ideia dele, ele fala: qual político da vida pública aí do Brasil não está sendo investigado? Então, na ideia dele aí, ser investigado não é um problema. Daí, ele vai falar lá, aí, ser investigado não é um problema, mas ele fala que ele cancelou uma obra com a UTC por suspeita de superfaturamento. Aí você pensa assim, peraí, como assim? No momento, ser investigado não é um problema, mas agora, segundo ele, se tem suspeita de superfaturamento, a gente vai cancelar. Olha só. E outra coisa, ele próprio foi denunciado, e assim que ele foi denunciado, o que ele usou para desmerecer o promotor que acusou ele? Que o próprio promotor está sendo investigado pelo Ministério Público. Então, peraí, para Dilma não é um problema ser investigada, mas para desvalorizar a crítica do promotor que está acusando ele fala que o promotor está sendo investigado? Que contradição que é essa, Haddad? Depois o Bonner até fala com ele assim: "Não, Haddad, mas espera aí, o PT tá falando que tem uma conspiração jurídica para acabar com Lula e PT e tal, mas a gente vai ver, e a maioria do judiciário foi indicado pelo PT." Aí ele fala: "Não, ninguém fala de conspiração, eu nunca falei de conspiração." Mas na própria entrevista, depois ele vai e fala que ele foi denunciado agora porque é período eleitoral e tem uma conspiração do judiciário para poder fazer denúncias em períodos eleitorais, anos pares que existem as denúncias. Então, peraí, ele está falando que nunca falou de conspiração, mas agora fala que tem conspiração contra prefeitos para denunciar exatamente no período eleitoral? Tem ou não tem conspiração, Haddad? Outra coisa que perguntaram aí que ele não respondeu direito é assim: "Pô, você tá falando aí, você foi prefeito, foi tentar reeleição em São Paulo, perdeu no primeiro turno, foi a primeira vez que isso aconteceu." E ele começou a dar desculpa e blá blá blá, mas aí ficou nítido. Primeira coisa, que ele não cumpriu um tanto de promessa que ele fez. Segundo, que postes não funcionam. Eles próprios deram um exemplo lá, os repórteres da Globo. Pô, olha a Dilma foi eleita como poste do Lula, a gente viu na zica que deu aí, e aí, como é que fica? Você acha que dá para confiar na indicação do Lula para você ser presidente? E aí ele não conseguiu responder isso. Aí por último ele fala que a crise no governo da Dilma foi culpa do PSDB, reconhecido pelo presidente do PSDB, se não me engano, porque apoiou pautas do governo Temer, questionou uma eleição, e isso é culpa do PSDB. Aí eu fiquei pensando, peraí, mas então a culpa das desonerações que a Dilma fez também no governo dela foi culpa do PSDB? As mudanças que ela fez e as promessas que ela não cumpriu, por exemplo, da energia elétrica, é culpa do PT também, que era o aumento da energia elétrica? Então jogar a bomba do PSDB, jogar a conta da crise por PSDB é muito fácil, eles até falam isso. Então a culpa é sempre dos outros, não tem meia culpa, a gente não analisa os erros que a gente faz. Então assim, o Haddad ele até fala bonito, ele responde bem, ele deve convencer os incultos, os indultos aí, mas se você for ver bem, for analisar, ele tá cheio de contradições, então assim, muito fraco, sabe? O que você achou das sabatinas dele? Comenta aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu gostei, compartilha, se não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Falou pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.